como a gente estava conversando, quando o estresse ele é crônico e vai desencadear esse desequilíbrio no organismo da pessoa, esse desequilíbrio está relacionado com algumas doenças que estão muito mediadas por um desequilíbrio metabólico. E aí tem relação, por exemplo, com um estado, com uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela vai interferir aí, vai causar alterações no organismo das pessoas, alterando a pressão arterial, dando aumento dessa pressão arterial, vai também causar uma resistência à insulina. Então pessoas que são dependentes de insulina não vão ter uma boa resposta da ação desse hormônio no organismo. Esse estresse também está diretamente relacionado à concentração de gorduras no nosso sangue. E aí a gente vai pensar em que gorduras seriam essas, que vocês também já devem ter ouvido falar, sobre os triglicérides e o colesterol, que estão também diretamente relacionados às doenças cardiovasculares. Se a gente for pensar em maneiras da gente tentar aliviar esse estresse, a gente pode pensar em algumas técnicas de relaxamento para tentar combater a ansiedade que é gerada pelo estresse e também para tentar diminuir a angústia que é gerada por essas alterações do nosso humor, das nossas emoções, que estão diretamente relacionadas à nossa saúde mental. Algumas técnicas que a gente pode pensar no desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento do estresse, preservação da nossa saúde mental e, consequentemente, prevenção do aparecimento e desenvolvimento das doenças cardiovasculares, são várias, e a gente poderia destacar nesse primeiro momento algumas que estão mais ao alcance da população e que a gente pode fazer em qualquer momento. Basta a gente se dedicar, compreender a importância delas e praticar. Então vou passar para vocês algumas dicas de como fazer isso. A primeira delas, que está sendo muito divulgada e a gente tem estudado bastante, está relacionada a um fenômeno, a um estado de compreensão do mundo que chama-se compaixão. A compaixão ela vai estar relacionada da maneira que a gente se relaciona com a gente mesmo, mas também na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas que estão ao nosso redor. A gente fala muito sobre autocompaixão, da gente poder ter respeito e amor por nós mesmos. E então essa compaixão vai gerar na gente uma percepção de que a gente tem defeitos, tem qualidades, tem habilidades, tem desabilidades e que tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E tudo bem se a gente conseguir lidar com todas as tarefas e desafios do dia a dia. Tudo bem também se a gente não conseguir, porque isso é humano, isso é inato e o estresse faz parte da vida. Então a compaixão é o primeiro e primordial passo para a gente conseguir preservar a nossa saúde mental e também tentar controlar e combater a ansiedade e as angústias que podem acontecer no dia a dia da gente. Essa compaixão também está relacionada a um outro sentimento e a um outro comportamento que a gente precisa desenvolver, que é a gratidão. Da gente agradecer todas as coisas que acontecem na nossa vida, tanto as boas quanto as ruins. Todas elas a gente pode encarar como um desafio da vida que acontece na vida de muitas pessoas e que às vezes pra gente pode estar muito difícil carregar uma certa situação, mas ela faz parte da vida. E se a gente desenvolver então esses sentimentos de gratidão e de compaixão, a gente consegue lidar e passar por esses desafios da vida de uma maneira menos traumática do que ela já é. Então essa é a primeira dica para a gente poder, como estratégia, né, para a gente combater o estresse e preservar a nossa saúde cardiovascular. O segundo deles, relacionado ao estresse e esse combate, é dar o devido valor às coisas. A gente tende a subestimar ou superestimar as coisas. Então a gente dá muito valor para um certo fator estressor que está acontecendo na nossa vida. E às vezes ele não é realmente daquele jeito que a gente está compreendendo dele. Então a compreensão que a gente tem de cada desafio, de cada fator estressor que vai acontecer na nossa vida, vai determinar diretamente a maneira como é que a gente vai reagir. Qual a resposta que o nosso organismo vai dar para esse fator estressor que está acontecendo na nossa vida. Então a gente colocar o pé no chão e tentar falar assim, não, tá bom, eu estou exagerando aqui na compreensão desse fenômeno, desse fator estressor que está acontecendo na minha vida, ou não, estou minimizando ele muito e por isso ele está gerando outras consequências. Então a gente buscar sempre dar o devido valor para cada acontecimento das coisas que acontecem na nossa vida. A terceira dica que eu dou para vocês é: vivam o momento presente. Quando a gente está vivendo o momento presente e surge um desafio que vai gerar uma ansiedade, que pode gerar uma angústia, que pode se transformar num fator estressor,
A gente tende a trazer muitas coisas do passado para tentar resolver essa situação do nosso momento presente. E aí isso traz muita angústia e muitas cargas de coisas que a gente não consegue resolver. Por quê? Ficaram lá atrás. E aí não adianta a gente querer ficar sempre buscando e resgatando aquela coisa que aconteceu, porque o que aconteceu ontem a gente não muda. O que vai acontecer amanhã a gente não sabe, porque talvez a gente planeje o que vai acontecer e aí a gente cria um monte de e se? E se for assim? E se for do outro jeito? E se for do outro jeito? Isso causa muita angústia e muita ansiedade. Então a dica que eu dou para vocês é de vocês tentarem se manter no momento presente. O que eu posso fazer hoje? O que eu tenho agora? O que agora está realmente acontecendo? E como é que eu posso lidar da melhor maneira possível com isso? Tudo bem se for lidar com tristeza, a gente às vezes fica angustiado, a gente fica um pouco triste. Tudo bem, faz parte da compaixão a gente aceitar o que está acontecendo com a gente hoje e lidar da melhor maneira possível. Então, foco no presente é a minha terceira dica. A quarta dica, que vocês também já devem ter ouvido em bastante lugares e de bastantes profissionais de saúde, é a manutenção e o desenvolvimento de bons hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida. Então, a prática de esportes, atividades físicas é essencial porque ela ajuda a gente tanto a organizar o nosso metabolismo, quanto a gente também relaxar e ter momentos de prazer pela liberação de várias substâncias que são liberadas na atividade física. O outro item que a gente pode pensar é na alimentação. A alimentação saudável é fundamental. Os alimentos influenciam o nosso estado de humor, as nossas emoções. Também promovem a liberação de várias substâncias que vão ajudar a gente a se organizar no nosso dia a dia, o nosso organismo ter forças para reagir a esses fatores estressores que a gente está conversando. E também, nesses hábitos aí de vida saudável, tem momentos de lazer, tem momentos para você, tem momentos no dia, um momento, seja 20 minutos, meia hora, uma hora, mas é o seu momento. O momento que você pode praticar uma atividade que lhe dê prazer, que você gosta, que seja um hábito que você gosta de ter no seu cotidiano. Uma frestinha assim de tempo no seu dia para você é muito importante dentro desse conjunto de hábitos saudáveis da vida. Quinta dica que eu dou para vocês tentarem manter a sua saúde mental preservada e também minimizar aí alguns aspectos relacionados à ansiedade. Descansar. Botar um freio ali no nosso dia a dia, na nossa correria do dia a dia e descansar. O sono ele é importantíssimo para o restabelecimento do equilíbrio do nosso organismo. E nós não damos muita atenção para esse momento do nosso dia. A gente passa, na verdade, a maior parte da nossa vida buscando dormir. E aí a gente não tem dado a devida atenção para isso, para que a gente tenha um sono realmente tranquilo e que a hora do sono seja um momento para a gente descansar, recarregar nossas energias para no outro dia a gente ter habilidades e recursos para lidar com o estresse da vida do dia a dia. A exaustão emocional, a exaustão física e emocional é um dos fatores que mais comprometem a nossa saúde mental e mais dificultam o enfrentamento do estresse. Então, nossa exaustão vai fatalmente gerar sintomas de ansiedade, de depressão e angústia que vão depois trazer consequências mais graves pelo desequilíbrio que vai ocasionar no nosso organismo. A sexta dica que eu dou para vocês também para lidar com essa situação é expressar as suas emoções. Você precisa ter um espaço onde você consiga expressar aquilo que sente. Expressar o que sente, pensar sobre o que sente, falar sobre o que sente e às vezes extravasar da melhor maneira que você achar que é a maneira naquele momento que você quer fazer. Às vezes é chorando, às vezes é gritando, às vezes é rasgando alguma coisa, se desfazendo de outras coisas. Desde que você busque não se machucar ainda mais com essa expressão das suas emoções. É importante a gente expressar o que sente, entender o que sente, e muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Se a gente não faz, a gente vai acumulando essas emoções, esses sentimentos com a gente, e aí chega uma hora que isso vai extravasar de alguma forma. Geralmente extravasa na forma de adoecimento ou de um comportamento muito alterado que vai trazer consequências ainda mais graves para a nossa vida. Então busque amigos, familiares ou até mesmo profissionais de saúde que possam te ajudar a expressar o que sente, a compreender o que sente. Isso ajuda a preservar a saúde mental e, junto com isso, a nossa saúde como um todo, principalmente quanto aos riscos para o desenvolvimento de uma doença cardiovascular. Para finalizar, existem algumas técnicas de relaxamento que são indicadas para que a gente possa manter a nossa saúde mental e combater
a ansiedade que é gerada no nosso dia a dia. Elas vão desde prática de algumas terapias como yoga, reiki, acupuntura, e também tem algumas técnicas mais relacionadas ao relaxamento e à respiração, que estão mais envolvidas com meditação, massagem. Outras técnicas podem ser também orientadas pelos profissionais da área da saúde. Então eu oriento que vocês busquem sempre praticar algumas dessas técnicas, ou todas elas se vocês conseguirem, e busquem sempre preservar a saúde mental de vocês, para que o risco aí para o desenvolvimento e agravamento das doenças vasculares não atinja a sua vida e a sua saúde. Grande abraço!